Eu dei a introdução, mas não finalizei. Para a gente compreender melhor a grandeza desse grande Deus, seria incompleto. Vocês sairiam daqui e ia dizer: o que foi que o pastor falou? Eu falei da providência de Deus, da sua grandeza, que nós, por mais insignificativo que somos, onde quer que nós estivermos, Deus sabe aonde nós estamos. Quando eu falei da grandeza do oceano, só sabe que já andou no oceano. Só olha para um lado, olha para o outro e não vê nada. Água, água e água. E nesse momento, para a gente fechar 2013 com chave de ouro para honra e glória de Deus, eu gostaria de chamar aqui Daniel. Esse foi o jovem fruto do milagre de Deus. Dávamos o morro, já estava preparado para o velório. Sério, já estava preparado. Mas graças a Deus, a oração dos irmãos, a fé, o filho e o nome que você possui de Daniel, fez uma grande diferença. Daniel, essas pessoas que estão aqui, eles querem saber. Eu só quero que você não conte tudo. Você faça só um resumo, que depois você vai dar um testemunho em cada igreja, né? Quando o grupo estiver cantando, essas coisas. Você, como foi e como você se sentiu nesse momento tão dramático, né? Na virada do ano. Boa noite a todos. Antes de eu começar, eu queria deixar um recado que Deus pediu para falar para vocês. Que Deus ama cada um aqui. Amém. E Ele ouve cada oração. Como eu acho que uma boa parte sabe que eu tenho uma grande afinidade com a questão da parte aquática, de natação, de nadar, e esse esporte sempre me chamou a atenção. Sempre nadei bastante no mar, rio, piscina, mas a experiência de ontem marcou a minha vida. Fatos reais e fatos elevados, como essa questão espiritual, sobrenatural, tudo eu passei nas 6 horas em pleno oceano. Em pleno oceano, estava a mercê de tantas coisas que o mar oferece, pois o mar é traiçoeiro, é perigoso. Existem coisas que a nossa mente não consegue raciocinar. Então tudo começou, pastor, a partir do momento que eu e a família do Lilo se dirigimos para o Foz. Foz é um encontro do Rio São Francisco com o oceano, com aquela região marítima. A princípio eu já tinha uma certa experiência em nadar nessa situação de mudança, de transferência de rio para o mar. Mas o que aconteceu ontem, com certeza foi sobrenatural. Em questão de 10 metros, uma força me puxou. Depois eu estava com cordas envolvendo as minhas pernas, eu estava com infelizmente me trouxe uns. Está no carro do livro, pode trazer, por favor? Isso, os equipamentos. Estava com uma boia pequena, pedaço de corda e um óculos. Mas eu me entendo, por que eu levei essas coisas por fora? Se nesse ano eu tinha desejado, eu tinha prometido para mim, para a Lúcia, a mãe do livro, eu não iria me arriscar. Eu não iria encontrar verdadeiramente o oceano. Eu sempre gosto de me distanciar. E isso, durante toda a minha vida, foi assim. Mas nesse dia eu levei os equipamentos. Por que eu levei os equipamentos? Porque Deus tinha um plano na minha vida. Amém. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E foi o que aconteceu. O
rio muito forte que puxou para o oceano. A princípio eu também tentei gritar, eu tentei estender a mão, eu tentei fazer de tudo para que o pessoal entendesse que eu estava me afogando, eu estava sendo levado por aquele rio. O desespero lá. Realmente, eu acho que a morte se tornou meu irmão ontem. Realmente, assim foi agora. Isso aqui foi o que cooperou também, primeiramente Deus, depois disso aqui, com a instrução dos meus irmãos solteiros, e desde já eu agradeço a presença de Deus, que me salvou também. Então fui levado para o oceano. O pessoal, acho que o pessoal não entendia o que estava acontecendo, porque como eu sempre nadava, o povo olhava e dizia, nossa, você está nadando, não é comer nada rápido e tal, etc. Mas ontem era uma situação de vida ou morte. Eu tentei nadar contra o rio, mas é impossível, a correnteza é muito forte, e me levou para o mar. E eu me deixei levar por aquelas águas terríveis que me amedrontavam, me destruía por dentro. A partir do momento que eu perdi a visão completamente dos meus irmãos que estavam lá no foz, aí eu comecei a me desesperar. Me batia na água, dizia para Deus que eu não queria morrer, eu não merecia morrer, que não era justo aquilo que acontecer comigo. E o rio me levava, até o ponto em que eu não conseguia ver mais terra nenhuma. Eu não via mais nada a não ser água e água. Era aproximadamente 11 horas da manhã. Estava muito triste, estava chorando bastante. Estava amedrontado. Mas aí foi quando começou a mudança. Deus estava comigo. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. E mesmo que eu morresse, porque eu sabia, eu com a minha pouca experiência na questão marítima, eu sabia que eu estava caminhando para a morte. Porque o oceano, o rio, ele me leva para o lado mais terrível do mar, que é depois das ondas, quilômetros depois das ondas. Eu não via nada, estava desnorteado, não identificava um ponto para poder me localizar. Aí começou as coisas a acontecer. Medo de morrer, medo de enfrentar. Mas será que vale a pena ter medo, se agitar? O que é que você diz? Confiança. Aquele que confia em Deus pode vir o que vier. Deus te protege. Confiar em Deus. Deus disse: vou morrer, mas eu vou morrer confiando. Eu vou morrer acreditando que Jesus morreu na cruz em meu lugar. Sabia disso, estava preparando o Espírito. Não queria fantasiar para Deus naquele momento decisivo, só queria ser eu mesmo, com as minhas falhas, com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Eu queria ser apenas eu mesmo. Daniel, só interrompendo aqui. Eu creio que você se agarrou de alguma coisa na Bíblia, um verso, uma promessa de Deus. Tem algum verso assim que marcou muito nesse momento? Com certeza Isaías 41, né? Deixa eu ver. Isaías 41, 10. Retrata a mesma proteção de Deus. E ele fala: vocês conhecem? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço sempre, e te ajudo, e te sustento com a minha destra firme. Todos nós sabemos que o mundo cabe na palma de Deus, né? Eu não sou contra a religião nenhuma, mas o oceano, o mar, ele pertence a Deus. Ele não pertence a nenhum outro santo e nenhuma outra divindade. Deus, o eu sou, pertence a Ele. Aconteceram fatos interessantes. Por exemplo, eu já estava 3 horas no oceano, a nado livre, né? 3 horas no oceano a nado livre. Eu
tomado o café da manhã às 9 horas. Eu estava aproximadamente a 1 hora da tarde sem comer, desidratado, dores nas articulações. Eu estava com tremedeira na parte muscular que intercedia e ia provocar uma cãibra, né? Uma cãibra era fatal para mim, era tudo que eu não queria. E já estava iniciando todo esse processo de assassinato marítico, né? Como a gente chama. Mas eu confiei em Deus. Eu confiei. Nessas horas a nossa vida passa, cada fragmento da nossa vida, cada ser, cada pessoa. Eu lembrei, eu não posso dizer que eu lembrei de um por um, mas eu lembrei de todos em espírito. E Deus fez algo sobrenatural na minha vida. Por exemplo, como eu estava em alto mar, sem foco, sem orientação, eu comecei a ouvir vozes no oceano. Primeiro era um garoto, depois foi uma mulher, depois foram várias pessoas, de repente era uma multidão, tudo conversando, e eu me arrepiando. Eu disse, o que está acontecendo? Será que é um barco? É um iate? O que está acontecendo? E várias pessoas conversando, dialogando, e eu tirava a cabeça para fora, olhava, não via ninguém. Vocês estavam orando por mim. Vocês estavam orando por mim, porque eu ouvi cada oração. Eu ouvi. Deus estava pronto. O oceano ele é cheio de tubarões, principalmente na parte do Sergipe. Tinha acontecido muitas ocorrências também, e eu estava justamente no ponto que aconteciam os ataques de tubarões. E agora? Deus enviou, eu não sei quantos, não sei se foi um, não sei se foram vários, não foi um, foi vários, golfinhos, botos. Era eu nadando e embaixo de mim os botos, os golfinhos falando. Eu estava cantando, não desisti. Eu sabia que eu ia morrer. Eu, na minha mente, ser humano, na minha mente pecaminosa, eu sabia que eu ia morrer. Eu cantava, não desisti. Os golfinhos cantavam comigo. Depois os pescadores disseram: onde tem golfinho, o tubarão não chega perto. Deus me protegeu mais uma vez. A jornada não termina apenas nisso. Começou a acontecer coisas sobrenaturais. A confiança passou a existir, a esperança se fortaleceu, existe uma determinação maior. Eu não estava olhando até o momento nenhum foco de terra, estava em alto mar. E Deus me fortalecendo, Deus dizendo para mim: você vai conseguir. Você confiou em mim. Você se entregou para mim. Eu não estava nem aí para mim. Uma coisa interessante que me emociona muito é que eu pedi pelo meu grande irmão e amigo Darlinho, Senhor, mesmo que leva a minha vida, salva o Darlinho, cura ele. Ele é um servo teu, é um levita da tua igreja. E eu orava por muitas pessoas. A minha vida estava sendo sacrificada num cordeiro, no matadouro. Você me levava, e a agonia e o medo. Eram horas, 4 horas da tarde, 4 horas de nado livre. Já estava todo desidratado, já estava entregue. Até que aconteceu outro fato sobrenatural. Eu comecei a ter visões, né? Eu me lembro que eu consegui ver lugares, eu consegui ver locais e eu consegui ver pessoas. Todas essas circunstâncias me diziam que o povo de Deus deveria proclamar o Evangelho nesses locais. Então, quando Deus me revelava isso, realmente eu sabia que eu não iria morrer ali, porque eu tenho que contar para vocês tudo que eu passei. E continuou a minha trajetória, foi 5 horas de nado. Eu me deparei com a chamada motivação de Deus. Eu já estava no estado acabado, doendo, fome, a situação estava lá embaixo. Aí eu lembrei: Senhor, por que o Senhor não abriu mar para mim? Não abriu para Moisés? E eu me lembro que eu estendi a minha mão assim, e nada se abriu. Por que não manda um peixe para me engolir, como Jonas, e me levar até a margem? Um tubarão não, pera. Uma baleia, né?
uma baleia. Mas nem baleia não. Até que eu me vi de Salomão. Salomão não, de Sansão. Senhor, eu aprendi em Juízes que Sansão, ele recebia o Espírito de Deus e tinha aquela força extraordinária. Eu estava desidratado, estava com dores nas articulações, eu estava totalmente impossibilitado de continuar nadando. Infinitas tentativas e muitas derrotas, até que eu pedi: Senhor, eu não quero a proporção do Teu Espírito em mim como foi em Salomão. Eu só quero apenas 1% da força do meu anjo da guarda. Só 1%. Aí o milagre aconteceu. Eu nunca nadei tanto na minha vida. Eu nunca nadei tanto na minha vida, sem parar. Sem parar, eu nunca nadei tanto. Eram quilômetros e quilômetros incansáveis. Eu não parava, a dor não existia dor, não existia fome, não existia nada. Eu estava totalmente anestesiado pelo Espírito Santo. E eu nadava, até que eu avistei a terra. Quando eu avistei a terra, eu nadava mais, e avistei as ondas. E nadava mais até que eu cheguei nas ondas. Quando eu cheguei nas ondas, eu estava muito atordoado, não estava conseguindo raciocinar direito, mas uma coisa marcou a minha mente. Eu me lembro bem que quando eu entrei nas ondas, eu olhei para o meu lado direito e vi uma pessoa de branco. Perante o templo sagrado de Deus, eu vi uma pessoa de branco. Não dava para ver a face, não dava para ver se era homem ou mulher. Tinha uma pessoa de branco ali, olhando para mim em cima das dunas, do meu lado direito. Eu olhava, as ondas batiam em cima de mim. Quando eu olhava de novo, eu conseguia enxergar. As ondas batiam em cima de mim. Até que me levou até a margem. Na margem, eu ajoelhado, agradecido a Deus pelo livramento. E eu fui procurar aquele homem de branco. Até aquele homem de branco que estava ali. Quando eu cheguei, não tinha homem de branco nenhum. Jesus estava me esperando. Jesus estava lá para me provar que com Ele eu posso todas as coisas. Eu subi porque tudo coopera. Eu vendo aqueles que amam a Deus. Eu fui seguir aquele homem de branco, suposto. Não sei se era uma questão psicológica. Eu não pedi para ver. Realmente foi por fato real. E eu fui procurar aquele homem de branco, suposto homem de branco. Não tinha ninguém. Estava desidratado, eu vi um pé de coqueiro, bem baixo, próximo ao rio. Tinha outro rio. Eu fui pegar um pouco, para ver se eu resolvi pelo menos uma parcela do meu sofrimento, até que eu encontrei um pescador. Ele ia entrando no barco dele. Aí eu chamei: chega, pelo amor de Deus, me socorre. Eu me afoguei no foz, me saí aqui e eu preciso da sua ajuda. E ele disse assim: eu vou te dar de vestir, eu vou te dar de comer, eu vou te tirar dessa prisão, dessa ilha, e você vai ser para mim como um filho hoje. Eu não sei se esse homem existe, eu não sei. Eu creio em anjos, mas ele teve um comportamento de um anjo. Na mesma, já era tarde, eu tinha feito a trajetória de 6 horas no mar aberto. Depois eu encontrei no pôr do sol esse pescador, e ele disse: ó, eu não vou te levar agora à noite porque é muito perigoso. Sei que os seus pais, a sua família, os seus queridos irmãos estão sofrendo um suposto luto por conta do afogamento, mas amanhã de manhã eu lhe levo onde você quiser. E eu estava só de sunga, né? Estava nadando. Ele me deu as vestes dele. Ele compartilhou comigo a comida dele. Eu passei a noite com o pescador. E ele me contava histórias. E eu contava histórias para ele. Até que de madrugada ele me levou até perto do local onde eu tinha iniciado esse sofrimento. Me deu dinheiro, um pescador. E aí ele me deu dinheiro para voltar para a cidade. Eu não sei se esse pescador existe. Eu sei que eu nunca senti a presença de Deus em intensidade daquela. Eu nunca vi coisas sobrenaturais como passei ontem.
no mar. E quando eu falava com os pescadores na volta, eles perguntavam: mas foi você que se afogou? Tal, foi na foz? Como foi que você sobreviveu? Ninguém nunca sobreviveu na foz, mas você é o primeiro. E eu disse: posso tudo naquele que me fortalece. Então, Deus deixa uma mensagem para vocês: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele vai falar: mesmo que a morte seja certa, mesmo que a morte seja um fato real, confia nele, porque é ele quem dita as regras do universo. É ele que pode te curar, é ele que pode te resgatar de onde quer que você esteja. Então, confie em Deus. Esse foi o meu testemunho. Se eu fosse contar tudo, fragmento por fragmento, eu passaria a noite todinha e ainda não seria o suficiente para contar tudo, porque a obra de Deus foi manifestada de uma forma muito intensa em minha vida. 6 horas de nada, até o sargento do bombeiro Sergipe chegou lá e disse: quem foi o super nadador que conseguiu se salvar na ciclone? Aí ele me viu, né, com aquela boia, e ele olhou para mim e disse: Deus existe. Eu confio em Deus, porque Deus existe, porque Ele te salvou de algo improvável. E realmente foi algo improvável, mas Deus é o eu sou. Amém. Nós vimos um dos grandes milagres de Deus. Deus tem um plano na tua vida. Tu nunca serás o mesmo a partir de hoje. Deus te abençoe ricamente. As igrejas ainda vão ouvir, e com certeza muitas pessoas vão louvar esse Deus. Eu gostaria de chamar agora o grupo Advento, e eles têm uma canção muito especial. E essa canção vai marcar muito, não só para você, mas para nós que estamos ali. Que é Isabel, né? Boa noite.